Meus irmãos e minhas irmãs, estou aqui mais uma vez para trazer a minha contribuição para a reflexão do Evangelho do terceiro domingo da Páscoa, que a Igreja tão bem nos propõe para a nossa reflexão da Palavra de Deus. O Evangelho é extraído do Evangelho de São João, do capítulo 21, versículo 1 ao 19, e pode ser dividido em duas partes, do versículo 1 ao 14 e do versículo 15 ao 19, e cada uma das partes pode ser lida individualmente nas missas do domingo, como também pode ser lido o Evangelho todo, como está aqui no lecionário. A primeira parte do Evangelho apresenta Pedro com os discípulos que estão no mar de Tiberíades. Pedro diz: eu vou pescar. E os discípulos dizem: nós vamos contigo. E então entram os discípulos com Pedro no barco de Pedro e passam a noite inteira pescando, mas não apanham nada, nenhum peixe. De manhã cedo, façamos a imagem, o sol já aparecendo, eles escutam uma voz de alguém que está à beira do mar, perguntando: moços, tendes alguma coisa para comer? E então eles dizem que não apanharam nada. Então, recebe a ordem daquele que está à beira do mar, dizendo: lancem as redes do lado direito da barca e achareis. E eles assim o fizeram, e a pescaria foi abundante, como nos apresenta o Evangelho. Então, o apóstolo João diz a Pedro: é o Senhor. E Pedro, então, sai da barca, os outros ficam recolhendo os peixes, e Pedro vai ao encontro de Jesus, que se encontra à beira do mar de Tiberíades. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos aqui alguns sinais belíssimos no Evangelho de hoje, que vem falar a nós a respeito da igreja. Primeiro, a barca de Pedro. Pedro também já é um sinal presente aqui no Evangelho. Pedro e barca, barca e Pedro. Noite, passaram a noite inteira e não apanharam nada. O mar, praia, rede lançada, peixes. É claro que nosso Senhor aqui queria apresentar aos discípulos aquilo que seria a imagem da igreja, que os próprios discípulos iriam ser os primeiros a lançarem as redes. Barco de Pedro, os discípulos vão com Pedro para o barco de Pedro. Nós sabemos toda a tradição, começando com os evangelhos, o que Pedro vai significar para nós, para toda a igreja. Aquele que é sinal de unidade, aquele que ao longo da tradição vai significar o pai espiritual de toda a igreja. Hoje nós conhecemos como a figura do Papa, sucessor de Pedro. Então, barca de Pedro toma a iniciativa dizendo: eu vou pescar, e os discípulos dizem: nós também iremos contigo. Olha o sinal da unidade dos discípulos com Pedro, dos discípulos seguindo Pedro.
aqui nós já vemos o sinal daquilo que deve ser a igreja de todos os tempos. Noite, ora, noite na palavra de Deus a gente sabe que significa dificuldade, trevas, angústia, sofrimento. Eles passaram a noite inteira pescando e não apanharam nada, nem um peixe. Mas amanhã chega e, em obediência à palavra de Jesus, eles já quase que não conseguem trazer para dentro da barca a quantidade de peixe que conseguiram. As noites escuras da vida que a igreja passou e vai continuar passando, e Jesus ali mostrava para os discípulos que as noites escuras iriam acontecer em suas vidas, e eles sentiram, eles presenciaram, eles vivenciaram com o sofrimento que eles passaram no início da igreja, mas não desistiram, continuaram lançando as redes, a rede do Evangelho, a rede da Palavra de Deus, e olha a beleza da igreja hoje no mundo inteiro. A beleza da igreja que continua em muitos lugares, e às vezes, quem sabe, até em nossas dioceses e em nossas paróquias, passando também por noites escuras. Mas as noites escuras, como dizia São João da Cruz, não podem desanimar o discípulo de nosso Senhor. Então aqui, meu irmão, minha irmã, eu vejo a imagem da igreja. Barca, mar, o mar significa o mundo, com suas vicissitudes, suas dificuldades, também a sua dimensão, a dificuldade que o mundo nos apresenta para a evangelização. Quanta dificuldade! O mar, a praia. E a rede, o evangelho, que nós continuamos anunciando, lançando aos corações humanos, para que cada homem e cada mulher possa experimentar a alegria de fazer parte do reino de Deus, acolhendo a palavra, respondendo sim à palavra e seguindo nosso Senhor bem de perto. Então que o terceiro domingo da Páscoa possamos refletir sobre a imagem da igreja. A imagem da igreja, a beleza da igreja, as dificuldades que a igreja enfrenta e vai enfrentar durante toda a sua existência histórica, mas a igreja sempre animada, lançando as redes do Evangelho a cada coração humano, para que cada coração humano tenha o privilégio, a alegria, a esperança de experimentar Deus na sua vida. Deus abençoe você, o Espírito Santo inspire você para que você possa evangelizar sua paróquia, sua comunidade.